convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres Antônio Carlos, Pedro Eduardo, meus queridos irmãos do sacerdócio, Padre Antônio, que a gente tem uma relação de amizade de tanto tempo, foi com o Padre Antônio que eu comecei a minha vida sacerdotal antes de vir aqui para Canhotinho. Nós estávamos juntos lá em Itaíba, todo o ano 2009 até setembro de 2010, quando aqui cheguei. Padre Antônio era o pároco, foi lá que eu me ordenei, depois fui enviado para cá. O mesmo percurso que agora faz o Padre Pedro Eduardo, um dos nossos neo-sacerdotes, que nos alegra com a sua presença, com a sua vida e a sua doação nessa nossa Diocese de Garanhuns. Meu querido amigo Marquinhos, vice-prefeito desse município, prezados irmãos e irmãs. Hoje nós somos convidados a fazer uma reflexão, colocando em paralelo o mistério do pecado original e o mistério da graça de Deus. O mistério do homem, do ser humano, que livremente opta por abandonar a presença de Deus, por desobedecer a única ordem que o Senhor Deus lhes tinha dado. Gênesis capítulo 3 é o pressuposto fundamental para toda a reflexão que foi feita a respeito do pecado original. Deus nos criou e nos criou em uma condição de intimidade plena e total. Diz o livro do Gênesis que à tarde Deus caminhava para conversar face a face com a sua humana criatura. E Deus, ao nos criar, deu uma única regra: poderás comer de todos os frutos das árvores do jardim, com exceção de uma, aquela que está no meio do jardim. Porque no dia em que dela comerdes, e o Senhor foi claro, morrerás.
Talvez nós pudéssemos nos questionar, mas se isso aconteceria, por que Deus não colocou uma proteção nessa árvore, né? Por que Deus não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal com guardas, com os seus anjos? Por que o Senhor Deus não nos impediu de desobedecê-lo? E a resposta é: porque depois da vida, meus queridos irmãos e irmãs, o maior dom que Deus nos deu é a liberdade. E se aquela árvore estivesse completamente protegida, impedindo assim que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se aproximassem dela e pudessem comer, nós seríamos apenas bonecos no teatro que Deus tinha montado. Mas nós somos filhos. E a liberdade que Deus nos concedeu desde o início nos dá a capacidade, até se nós não quisermos verdadeiramente servir ao Senhor, nós não seremos obrigados, porque a proposta que Deus nos faz é sempre um convite, não é uma imposição. Jamais foi assim. E fruto da mentira. A mentira que sempre fez parte da história da humanidade, mas que desde o início, né? É verdade. É aquilo que o demônio, representado naquela serpente, diz à mulher: é verdade que Deus os proibiu de comer de todos os frutos do jardim? E ela diz: não, somente daquela. Porque disse o Senhor que se nós comermos, morreremos. E aí nós caímos na maior de todas as ilusões, que ainda deixa muitas marcas no nosso coração. O demônio diz: não, Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no momento em que dela comerdes, vocês serão como deuses. Essa é a triste ilusão que nós temos. A de imaginar que nós conseguimos dar um sentido último à nossa vida, quando nós não conseguimos. A de imaginar que nós temos uma independência total de Deus. Porque ainda que Deus nos tenha dado liberdade, Ele colocou os sinais da sua presença no nosso coração, porque nós não podemos esquecer que nós somos criados por Ele. O nosso coração, ainda que nós não consigamos perceber, o nosso coração sempre nos encaminha para uma sede, para uma fome de infinito. É por isso que quando a gente começa a perder as nossas vidas com essas falsas ideias de felicidade que o mundo oferece, na verdade o que nós procuramos é o infinito de Deus, ainda que assim nós não chamamos. E qual é a primeira consequência no momento em que o homem e a mulher pecam? Esconder-se de Deus. Que bonita a expressão, né? Veja, é Deus que vai ao encontro. Deus continua o seu passeio no jardim, e aí começa a leitura que nós ouvimos, né? A primeira leitura do Gênesis. Deus chama Adão e diz: onde estavas? Na leitura mais original do texto, né? Onde te escondestes, que não te encontro. É a primeira coisa que aconteceu com Adão, que se escondeu: ouvi teus passos, Senhor, e me escondi porque eu estou nu, e tive vergonha. Assim acontece na nossa vida. Todas as vezes em que nós insistimos em nos afastar de Deus, a gente tem que se esconder. É verdade que para muitas pessoas até a noção de Deus está se perdendo. O Santo Padre, o Papa Pio XII, nos anos de 1950, dizia: o grande pecado dos tempos modernos é perder a noção de pecado. E se isso era verdade 70 anos atrás, o que não diria hoje o Papa, se estivesse vivo? Nós perdemos há muito tempo a métrica. O Ocidente perdeu tudo aquilo que construiu a nossa sociedade, e é por isso que nós estamos padecendo. Nós renegamos as raízes mais profundas da nossa vida de fé, do cristianismo, que não é um adendo ao Ocidente, mas o formou e o constituiu a partir de dentro. E quando nós renegamos o cristianismo, a Igreja Católica, nós nos tornamos os piores algozes de nós mesmos. Quando eu dizia no início, nós somos chamados a fazer uma reflexão em paralelo do pecado original e da graça de Deus.
do pecado original ali representado nos nossos primeiros pais, né? Que começa aquele jogo, né? De quem é o culpado. Sempre acontece assim. Por que fizeste isso? Diz Deus. Adão quer tirar o corpo fora, né? Ah, não fui eu não. A mulher que tu me deste, a culpa é dela, fui eu não. Eu estava enganado. Ela veio aqui com a fruta, eu comi. Deus se dirige à mulher, mas por que fizeste isto? A mulher, culpa a serpente. Não, fui enganada. Foi a serpente. A gente é sempre assim, né? A gente sempre quer encontrar o bode expiatório. A pessoa para colocar a culpa de tudo aquilo de ruim que acontece na nossa vida. A última de todas, quem é? Deus. Se as coisas não acontecem da forma e do jeito que eu penso ou imagino, é porque Deus não existe, é porque Deus não me ama, é porque isso, é porque aquilo. A gente reza no Pai Nosso, seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas na verdade, se nós somos sinceros com nós mesmos, o nosso desejo é dizer, seja feita a nossa vontade. Quantas vezes a gente não quer